Graça e paz, queridos irmãos. É muito bom participar mais um EBD com vocês. É muito gratificante e é muito bom aprender mais da palavra de Deus. Eu fico grato a Deus por mais uma semana que se passou e mais uma semana que se inicia. Quero desde já dar felicidades aqui, parabenizar a todas as mães, né, a todas as mamães, sendo que todos os dias, né, é o dia da mãe, é o dia da minha mãe, é o dia seu, você que é mãe, mas essa data comemorativa, 10 de maio, que é separado, né? Então, assim, quero parabenizar todas as mães. Bom, meu nome é Ulisses, sou membro da primeira Igreja Batista Senador Camará, acho que a grande maioria já me conhece, e nós vamos dar continuidade à revista que nós estamos estudando na aula 3. Nós vamos falar sobre um camarada que, ao contrário de Neemias e ao contrário de Caleb, né, foi um cara que não perseverou, foi um cara que não aguardou 45 anos para ver as promessas de Deus, foi um cara que tão pouco se importou com pessoas. Ele foi um camarada homicida, um camarada idólatra, uma pessoa que fez tudo o que era de errado, considerado como um dos piores reis de Judá, e esse é Manassés. Mas o engraçado dos textos, interessante, é que nós sempre nos identificamos com eles. Como assim, Ulisses? Se o cara foi um assassino, se o cara foi um idólatra, como é que eu vou me identificar com um cara desse? A gente acaba se identificando, né? Porque o interessante do texto bíblico não é somente ler, é ler, analisar e trazer as lições para a nossa vida, aonde nós podemos nos identificar naquele texto ali. E a história de Manassés tem muito a nos ensinar. Bom, a revisão da lição 3, né, como já tinha falado anteriormente, Manassés, a conversão do pior homem do mundo. Então você já vê que o cara não era boa pinta, o cara não foi um bom rei. Sempre como o texto começa assim, e fulano de tal fez do que era mal aos olhos de Deus, sempre o cara não prestou. Né? O cara não prestou, e realmente Manassés foi um camarada desse tipo aí, dessa estirpe. Né? A humanidade sempre foi marcada na história da humanidade, né? Pessoas boas, mas também pessoas ruins. Né? Por exemplo, vou falar de Nero, um camarada que provavelmente foi ele que botou fogo em Roma e acusou os cristãos, perseguiu os cristãos, matou muitos cristãos. É o que fala de Judas, que traiu Jesus, que aprendeu de Jesus, né? E mesmo assim o traiu por dinheiro. Que falar de Hitler, um homicida, um genocida, um camarada que através de seus ideais ele matou milhares ou milhões de pessoas, né? Então assim, e tem outros e outros e outros que a gente vai ver e vai analisar, e aí você pode acrescentar essa lista aí. E Manassés ele é um deles. Manassés ele foi um camarada que matou muita gente. Ele foi, como falei anteriormente, ele foi idólatra. Ele trouxe a idolatria para dentro de Judá, para dentro do templo, né? Então assim ele fez tudo o que era de errado, mas no final ele vai ter aí um final feliz. Bom, o texto base da história de Manassés, no qual nós vamos estudar, está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 ao versículo 17, e também em 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 18. Manassés ele reinou em Judá no ano 697 a 642 a.C., né? Ele reinou aí durante 55 anos, né? Então, antes de falar um pouquinho de Manassés, a gente vai ver esse camarada aí, rei Ezequias. Ezequias reinou 29 anos, pai de Manassés. Então, assim, Manassés, ele tinha tudo para dar certo, né?
ele viveu, ele viu seu pai. Ezequias foi um grande reformador. Ezequias, ele consertou as besteiras que seu pai Acás tinha feito. Então Ezequias ele expulsa a idolatria de Jerusalém, de Judá. Ele restaura os cultos a Deus. Ele reabre o templo. Ele restaura a Páscoa. Ou seja, Ezequias ele foi um grande rei. E o texto vai dizer: e fez o que era bom aos olhos de Deus. Ezequias. Então esse camarada aí, ele é o cara, né? Ele foi um bom rei, ele foi um excelente rei, ele aproximou o povo de Deus. É muito interessante isso também. Depois a gente vai ver essa questão de rei, Deus e povo. Um sistema monárquico, também teocrático, onde ali o rei ele é um representante do povo, mas também um representante de Deus. Então, se o rei traz a idolatria para dentro de Jerusalém, para dentro de Judá, o povo automaticamente começa ali também a adorar outros deuses. Se um rei ele instaura uma reforma espiritual, uma reforma religiosa, como Ezequias fez, a tendência é que o povo também acompanhe o seu rei. Então, geralmente é assim. Você pode ver que quando um rei ele é mau aos olhos de Deus, esse rei peca e aí vai descendo a escada até chegar lá na plebe, né? Claro que não são todos que vão pecar, mas o povo vai seguindo o caminho do seu rei, né? Então ele reinou, ele iniciou seu reinado aos 25 anos de idade, Ezequias, tá? E a referência a ele está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. E aí nós temos o dito cujo, Manassés, ele foi o camarada que mais reinou ali, entre essa família aí, entre esses que eu vou dizer, né? Reinou 55 anos. Ele iniciou o seu reinado aos 12 anos de idade, um menino, né? E a sua referência está em 2 Crônicas 33, 1. Esse é Manassés. 55 anos ele reinou em Judá, iniciou seu reinado aos 12 anos de idade, muito jovem. E é aquele ditado: filho de peixe, peixinho não é. De fato, aí é o principal exemplo, né? Filho de peixe, peixinho não é. Ele aprendeu o que ele tinha que aprender com Ezequias, ele viu Ezequias trazer todo esse impacto espiritual em Jerusalém, mas não deu. E aí nós temos o filho de Manassés, Amon. Esse camarada reinou apenas 2 anos. Ele foi assassinado pelos seus próprios súditos. Ele foi assassinado. E ele também não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mesmo Manassés tendo se arrependido, tendo se corrigido, Amon, ele não seguiu os passos de seu avô Ezequias e não seguiu os últimos passos de seu pai Manassés. Então ele reinou 2 anos em Jerusalém, em Judá. Ele foi assassinado. Ele iniciou seu reinado aos 22 anos de idade. E a sua referência está em 2 Crônicas 33, 21. Fala muito pouco sobre Manassés. E aí nós temos um outro reformador, Josias. Reinou 31 anos em Jerusalém, Judá. Iniciou o reinado aos 8 anos de idade com a morte de seu pai Amon, ou seja, muito novo também, mas não seguiu os passos de seu pai. E temos referência a ele em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Então, esse aí é o mapa, né, no qual aí Manassés é o alvo, e nós temos essa escadinha: Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Só para poder dar uma referência melhor. Tá legal? Vamos para o próximo slide. Vamos ver sobre os pecados de Manassés. Os pecados. O que caracterizou Manassés como um cara que não foi legal, que não foi bom aos olhos de Deus? O que caracterizou Manassés como o pior homem do mundo, como diz aí o texto, né? Ele ergueu altares a outros deuses. Então,
assim como Acais, e assim como Amon, ele, assim como outros reis também, ele ergueu altares a outros deuses, não ao Senhor, não a Yahvé, mas outros deuses, e aí começa, né, ele descer na escada, declinando moralmente, espiritualmente. Está no versículo 4 essa referência. Ele adorou os astros, ou seja, ele praticou a astrologia, né? Ele consultou os astros para saber sobre o futuro. Isso é totalmente condenável por Deus, a astrologia. Engraçado que tem crente que ainda abre lá a página do jornal e vai ver o seu signo, né? Leão, o que diz sobre Leão, o que fala sobre Libra, o que vai falar sobre Capricórnio, o que fala sobre Virgem, e aí vai por diante. Então, está dentro desse esquema aí, a astrologia. Ele adorava os astros, o texto vai dizer que ele se prostrava diante dos astros, ou seja, ele era um astrólogo, ele adorava isso. Isso é um ato totalmente condenável por Deus, né? Saber o futuro, prever o futuro, ver o destino, isso está totalmente fora dos planos de Deus. O outro pecado, e aqui é complicadíssimo, sacrifício infantil, versículo 6, ele oferecia, e ele ofereceu seus filhos a sacrifício a um deus chamado Moloque, também conhecido nos dias de hoje, como traduzidos para os dias de hoje como moleque. Você já chamou alguém de moleque? Ô moleque, chega aí, ô moleque. Então, provavelmente uma referência a esse deus Moloque, que era um deus que parte do seu culto era muita bebida, orgias e também sacrifício humano, principalmente sacrifício infantil. Havia uma estátua grande de Moloque, né? Corpo de homem, cabeça de boi ou de leão, e no corpo havia um vão com fogaréu, onde ali era jogado a criança viva, e ali ela era queimada viva, né? Então, um sacrifício que Deus condena totalmente, e Manassés foi praticante e adorador do deus Moloque, um deus dos amonitas, que era naquele tempo e naquela região, irmãos, não era tão incomum o sacrifício humano, não era tão incomum, tá? E nós vamos ver aqui, por exemplo, em Levítico capítulo 20, versículo 2, Deus vai falar sobre isso. Também dirás aos filhos de Israel, Moisés, trazendo ao povo uma palavra de Deus. Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua descendência a Moloque, ó, Moloque aí, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Então, Moloque já está lá em Levíticos capítulo 20, versículo 2. Nós estamos aqui em 2 Crônicas 33. Então, olha quanto tempo tem disso aí. Ele já é um deus antigo, né? Já é um deus cultuado pelos amorreus, pelos amonitas, toda aquela galera ali que ficava em volta de Israel. Então, não é uma coisa nova, não. E Deus vai condenar essa prática, vai condenar a prática do sacrifício humano, do sacrifício infantil, né? Ele vai ser totalmente contra isso, e Manassés ele vai totalmente na contramão de Deus, ele vai cumprir. Derramou sangue inocente. Aí eu peguei a referência em 2 Reis 21:16, que também é um texto referente a 2 Crônicas, né? Manassés ele perseguiu e matou muita gente em Jerusalém, em Judá, matou muita gente, inclusive há uma tradição, né? A tradição diz que foi no reinado de Manassés que o profeta Isaías foi morto, foi cerrado ao meio, né? Então, assim, não há referência bíblica, mas há tradição que diz que foi esse camarada Manassés que mandou matar o profeta Isaías. 2 Reis 21:16. Então, você está vendo que a lista de Manassés ela vai crescendo. E por último, ele direcionou o povo ao erro. Como eu falei anteriormente,
o rei ele segue ao seu Deus e automaticamente o povo segue o rei dos deuses. Quando a gente vê lá, por exemplo, com Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que não se curvaram diante da estátua do rei, então a gente vê ali que é praticamente que dali o rei determinava, o povo tinha que adorar, o povo tinha que acompanhar a fé do rei. E então ele vai direcionar o povo a um declínio espiritual, o povo a adorar a outros deuses, porque ele vai erguer altares de deuses estranhos no templo de Jerusalém, né? Ele vai trazer o culto a outros deuses, deuses gentios, para Judá. Então vai levar o povo a um declínio espiritual e aí Deus vai condenar isso aí. Por que eu coloquei essa questão aqui importante? Porque entenda que eu não quero fazer aqui apologia política. Certamente você vai pensar que eu estou falando do presidente, que eu estou falando. Não é isso. Inclusive até porque a Bíblia diz que nós temos que orar, né, pelos nossos governantes. Então nós temos que orar e fazer do nosso direito na urna votar um voto consciente. Mas o texto ele me chama a atenção porque ele direciona o povo ao erro. Então, lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, o texto vai dizer assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, Manassés, o povo geme. Então, querido, nós temos que orar muito pelos nossos governantes, para que sentem nas cadeiras, né, de deputados, de senadores, de vereadores, de presidente, pessoas com boa índole, pessoas com caráter, pessoas boas, pessoas justas, para que a nação não venha gemer, para que a nação não venha declinar. Então, nós, como igreja, nós temos que orar, fazer sim do nosso direito de cidadão da terra também, do mundo também, porque nós já somos, nós seremos cidadão do céu, mas nós vivemos no mundo, estamos nesse mundo, então nós temos que ser também cidadãos desse mundo e fazer valer o nosso voto, fazer valer o meu e o seu direito. Se nós temos deveres, nós também temos direito. E um dos deveres que nós temos que fazer é orar. Orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso Brasil, para que nós possamos voltar a crescer financeiramente, economicamente, para que essa crise do coronavírus venha passar, para que não só na próxima eleição, mas para que nesses 2 anos que faltam, se não me engano, né, ou 3 anos, Deus possa converter os corações dessas pessoas, desses homens e mulheres que estão em Brasília, que estão na Câmara dos Vereadores, né, que estão na Alerj, enfim, que possam levantar pessoas justas para que o povo venha se alegrar. Então achei bem interessante essa questão de Manassés ter direcionado o povo a um declínio, porque quando pessoas que não são justas, pessoas ímpias dominam uma nação, o povo geme, o povo sofre, o povo declina. Então oremos pela nossa nação, oremos pelo nosso Brasil. Amém? Vamos dar continuidade? Não estou fazendo apologia a ninguém, tá bom? Quem não escuta a voz de Deus sofre as consequências. Bom, a gente viu ali os pecados de Manassés. Vamos falar a verdade. Se você é um juiz e você vai julgar Manassés, com todos os pecados, ele sacrificou, ele matou, ele perseguiu inocentes, ele sacrificou crianças. Qual seria a sentença que você daria a Manassés? Se fosse aqui no Brasil, provavelmente ele teria a pena máxima. Ele levaria a pena máxima. Se fosse em outro país, onde há pena de morte, ele poderia, né, fazer parte do corredor da morte.
poderia estar condenado à morte. Certamente, acredito eu. Mas Deus não age assim. Deus não age dessa forma. O conceito de Deus não é um conceito humano, é diferente. Mas entenda que Deus falou várias vezes com Manassés. Eu acredito ali que Isaías era contemporâneo dele. Deus levantou profetas para falar a Manassés dos erros dele, para que ele se convertesse, mas ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele continuou seus pecados. E o texto vai dizer que quem não escuta a voz de Deus sofre as consequências. Tem um ditado popular, alguns não gostam e outros aceitam ou até entendem que sim. Que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela... É isso aí, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. No caso de Manassés, foi isso aí mesmo. Deus o alertou, Deus levantou profetas, Deus o chamou, mas ele em nenhum momento mostrou arrependimento. Em nenhum momento ele quis retornar para os caminhos do Senhor. Em nenhum momento ele quis voltar para os caminhos que o seu pai, Ezequias, tinha percorrido. Então ele pagou o preço, ele sofreu as consequências. E aí nós vamos ver aqui o juízo de Deus sobre Manassés. Versículo 11 do capítulo 33, você vai ver que foi necessário Manassés ser capturado pelo Império Assírio para que ele viesse a refletir sobre o seu estado. No ano 652, aproximadamente, Babilônia forma uma coalizão entre nações. Babilônia ainda não era a Babilônia de Nabucodonosor. Babilônia era um país vassalo da Assíria. A Síria era o grande império daquela época. Então há uma revolta, há uma guerra, e a Babilônia, Judá e outros países vão perder essa guerra para o Império Assírio. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que Manassés ele é levado cativo, ele é prisioneiro, mas ele não é levado para Nínive, ele é levado para Babilônia. Por isso que há essa referência, se acha que realmente foi Babilônia e a mentora dessa coalizão, né, dessa revolta contra o Império Assírio, e ele é levado para Babilônia cativo. E aí você vê que Manassés começa a refletir sobre a sua vida. Ele começa a refletir sobre o seu estado. Ele começa realmente a ver quem de fato ele é em relação a Deus. Ora, agora o reinado dele, a corte, a mordomia, agora o seu Deus, Moloque ou outros deuses, não o salvou. Não o tirou da mão do cativeiro assírio. Não o livrou. E aí? E aí vem a reflexão de Manassés em relação ao seu estado emocional, ao seu estado espiritual, né? Na hora do aperto, Manassés ele ora a Deus. E algo interessante também, que ele é levado cativo, mas ele não é levado, não, ele é rei, então vamos levá-lo não, ele é levado algemado, e o texto vai dizer que vai falar sobre espinhos. Esses espinhos eu pesquisei. Esses espinhos assírios, eles tinham, eles eram cruéis, né? Mas uma de suas características era humilhar o povo derrotado. Ou seja, aquele que era derrotado, ele não era só maltratado, ele não era só morto, ele era humilhado. Então esses espinhos, eles eram espinhos que cravavam no nariz, né? Que nem o piercing que esses jovens usam agora, e cravavam no nariz, e o camarada ele era puxado por esse espinho, que nem quando você pega um peixe. Ele era puxado por isso aqui, deve doer, né? Então você imagina a humilhação, a dor que Manassés sentiu até chegar à Babilônia. E a dor, o sofrimento, ele nos faz refletir. Será que você já se identificou com Manassés? Né? Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não ouvimos os conselhos de Deus, nós pagamos um preço. Nós pagamos um preço, e muitas das vezes um preço alto.
Manassés pagou um preço alto. Ele foi levado, humilhado, derrotado para a Babilônia. Na hora do aperto, Manassés ora a Deus. Manassés ele tem uma vida distante de Deus desde o momento em que ele se tornou rei, já muito jovem, aos 12 anos, até a sua maioridade. Ele nunca quis contato com Deus. Ele nunca quis um relacionamento com Deus, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo sabendo quem era o Deus do seu pai, mesmo sabendo quem era o Deus de Jerusalém, mesmo sabendo que era o Deus de Judá. Mas mesmo assim, ele não quis em nenhum momento se aproximar desse Deus. Ora, ele tem uma distância de Deus, mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da dor, aí entra naquela questão, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Quem não gosta desse refrão, apaga, deleta. Então, nessa questão, ele se vira para Deus, ele olha para Deus, ele vai buscar Deus nesse momento de dor, de abandono, de sofrimento, tudo porque ele pagou o preço, tudo porque ele não quis em nenhum momento ter contato com esse Deus, o Deus de Judá. E aí eu coloquei uma referência aqui que o homem é apanhado pelas suas próprias cordas do seu pecado. O que significa isso? Nós mesmos, nós, eu, você, somos nós que atamos a corda que vai nos enforcar. É duro isso, mas é verdade. Somos nós que colocamos a corda do nosso pescoço, a corda do pecado. A corda que vai apertando cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. E é natural, nosso humano, colocar desculpa sempre alguma coisa. Fazer como Adão. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ó, não, a culpa não é minha. A culpa é dela. A culpa é tua, porque foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher, não, a culpa é a serpente. Então, essa natureza adâmica que há em nós, é natural nosso colocar sempre a culpa no outro. Não, eu pequei porque aconteceu isso. Eu errei porque aconteceu isso. Manassés não é o caso de Manassés, né? O texto não vai ser bem claro, não é claro em relação ele colocando desculpa em sua oração, pelo contrário. Mas eu coloquei essa referência sobre erro, sobre pecado, né? Sobre se afastar de Deus, porque Deus em nenhum momento ele se afasta de nós, pelo contrário, ele se aproxima de nós. Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Ou seja, eu estou aqui, ó, batendo na porta do seu coração. Eu quero entrar, eu quero fazer festa com você, eu quero ceiar com você. Somos nós que colocamos Jesus para fora. Somos nós que colocamos Deus para fora. E muitas das vezes, quando acontecem os problemas, quando as dificuldades vêm, porque elas vêm, nós colocamos a culpa sempre no próximo. Não, a culpa é da minha esposa. Não, a culpa é dos meus filhos. Não, a culpa é da minha igreja. Não, a culpa é do meu chefe. Nunca é nossa. Tiago capítulo 1, versículo 14, versículo 15, vai dizer assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, alimentado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Não só a morte física, mas o pior ainda, a morte espiritual. Então entenda que nós temos que fugir disso aí. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Quando Ele falar com a gente, quando Ele falar conosco, entendamos aquilo que Ele tem a dizer. Se é advertência, ouça. Se é conselho, ouça. Se é um direcionamento, ouça, porque certamente Deus quer o melhor para nós. Certamente Deus queria sim consertar os passos de Manassés, mas ele que não quis. E a gente vai ver agora, né, o processo da conversão de Manassés, o processo de um novo homem, do surgimento de um novo homem, uma nova criatura. Não há poço sem fundo onde a luz de Deus não possa alcançar. E aí, meu irmão?
A luz de Deus, ela tem limite? Não há poço sem fundo, não há buraco, não há caverna escura onde a luz de Deus não possa alcançar? Será que há alguém que está no fundo do poço? Será que há algum conhecido seu, até mesmo você, que está no fundo do poço, que não tem mais para onde ir, só cavando para baixo? A gente entenda que a luz de Deus, ela pode alcançar. O telefone tocando aqui, só um instantinho, é a Vanessa, né? Então a luz de Deus, ela pode alcançar. Ela pode sim. Tem um probleminha aqui. Então a luz de Deus, ela pode nos alcançar. Deu uma travadinha aqui no vídeo. Então ela pode nos alcançar. E Deus sim, Deus ele é maravilhoso. Deus ele é grande. O amor de Deus não tem fim. E esse amor ele nos alcança até o profundo, até o poço mais profundo onde nós estamos. Essa graça, esse amor, essa misericórdia, ela nos alcança. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Manassés fez a dele. Ele percebeu que ele estava no erro, ele percebeu que ele não tinha para onde ir, ele percebeu que o seu destino era a morte, era a prisão, era o exílio, era a humilhação. Ele busca ao Senhor e Deus vai sim ter misericórdia dele. E aí a gente entende aí o processo de conversão de Manassés, né? A conversão de Manassés, e a gente vê que a graça de Deus ela é maior do que o pecado. E aí entra naquela questão de mas eu sou pecador, mas eu não mereço, mas eu estou nessa vida, eu tô envolvido com drogas, eu estou na prostituição, eu sou homossexual, eu sou um ladrão, está na lama. E a graça de Deus, ela alcança aquele que está na lama. Ela alcança aquele que está na escuridão. Porque a luz de Deus é isso. Ela ilumina, ela dissipa a escuridão. E Manassés, ele viu a luz de Deus. Então entenda que a graça de Deus, ela é maior que os nossos pecados. E aí? Se identificou com Manassés? A graça, a manifestação do favor de Deus, ela é maior do que o meu e do que o seu pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabunda, a graça é abundância. Então entenda que Deus, ele sempre vai estar em nosso favor. Deus, ele sempre vai esperar algo de nós. Ele sempre vai querer nos aproximar de nós. Mas é necessário que façamos sempre a nossa parte. O seu processo, lá no versículo 12, a gente vai ver aqui 3 passos importantes para que Manassés ele veja, né, que a gente veja nele esse processo de conversão, né? Então a gente vai ver a oração de Manassés, ele vai orar ao Senhor no momento de angústia, de dor. O texto vai dizer que ele está angustiado. Olha o ponto o ponto que ele chegou, e ele está angustiado, sofrendo, encurralado, e aí ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar o seu refúgio, ele vai buscar o seu apoio, ele vai lembrar do Deus do seu pai. Isso me remete muito a Lucas capítulo 15, né? O filho pródigo, em que ele vai para o mundo, ele vive uma vida ali no pecado, ele gasta tudo que tem, e na hora de dor, de sofrimento, que ele faz? Ele lembra: o meu pai, vou voltar para a casa do meu pai. Então, esse processo de retorno, né, de Manassés, de olhar para o Deus do seu pai, Ezequias, é o início de um processo de aquebrantamento, de conversão de Manassés. Ele reconhece o seu erro. Então aqui tem 3 pontos que eu achei bem interessante na oração de Manassés. O primeiro, um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Manassés, ele esmiuça, ele quebranta o seu coração, ele quebra seu coração diante do Senhor. Um coração que outrora era de pedra maciça, agora esse coração se torna um coração de carne. Toda a casca, todo o resíduo é retirado naquele momento.
Então, coração quebrantado, Salmo 51:17, não desprezará o Senhor, porque Deus ele se agrada disso. Reconhecer o seu pecado, segundo ponto, ele reconhece o seu pecado. Ele sabe que ele está no erro, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele seguiu caminhos diferentes do qual o seu pai havia seguido, no qual Deus tinha traçado para ele. Então ele se arrepende do seu pecado, o segundo passo do seu processo. O terceiro passo, ele se humilha diante de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, ele sabe ali naquele momento quem de fato é Deus, o quão poderoso é Deus. Então são 3 pontos importantes nesse processo de conversão, de transformação de Manassés. Ele tem um coração quebrantado, ele reconhece o seu pecado e ele se humilha diante de Yahvé, diante de Deus. A restauração. Quando voltou-se para Deus, Deus voltou-se para ele. E aí eu quero convidar você a abrir o texto lá em Jeremias capítulo 29, um texto muito conhecido, né? Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao versículo 14. Nós vamos ver ali um Deus de restauração, né? Vai falar assim, versículo 11: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão a mim, e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. O segredo está aqui. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, do profundo da nossa alma, nós encontramos o Senhor. Nós recebemos resposta dele, porque Deus jamais, jamais, jamais nos desprezará. Então o texto de Jeremias 29 é bem claro: vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Foi exatamente o que Manassés fez naquele momento. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de agonia, de humilhação, ele busca a Deus de todo o seu coração. Talvez ali foi a única oração até aquele momento de Manassés em que ele realmente ali buscou ao Senhor, né? No momento da sua infância, até os 12 anos, seu pai vivo, acredito que ele deve ter se orado, ido ao culto, aos templos, ter acompanhado a vida do seu pai, a vida como rei, mas aquele momento ali, uma oração consciente, uma oração onde ele buscou a Deus, que ele rasgou o seu coração, que ele quebrantou o coração, que ele se humilhou diante de Deus, e ali ele encontrou a resposta de Deus, porque ele buscou de todo o coração. Nós, cristãos, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Se queremos buscar, se queremos achar o Senhor, se queremos achar a Deus, nós temos que buscá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Amém? Você já se identificou com Manassés? Vamos lá. No último ponto. A graça de Deus alcança todos os homens e as suas misericórdias não têm fim. A graça de Deus alcançou Manassés. Talvez ali naquele momento, até aquele momento, o pior homem do mundo, o pior rei de Judá. Talvez na nossa atualidade nós tenhamos Manassés. Nós tenhamos homens, mulheres, exatamente como Manassés. No bairro que nós vemos alguns Manassés. Mas entenda que não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós sermos o juiz ou os juízes. Não cabe a nós julgar o livro pela aparência ou pela capa. Quem faz isso é Deus. E Deus deseja que todos os homens se salvem.
Por isso a sua misericórdia, por isso a sua graça, ela não tem fim, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então que a graça de Deus, a graça salvadora em Jesus Cristo esteja sobre esse país, esteja sobre essa nação, esteja sobre este mundo no qual pertence ao Senhor, esteja sobre mim e sobre você. Tito capítulo 2, versículo 11, né? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, inclusive Manassés. Ok, querido? Que tenhamos a consciência e entender que até mesmo aquele que está no fundo do poço, até mesmo que está na escuridão, até mesmo aquele que está na lama, a graça de Deus, ela alcança esses também. Assim como alcançou a mim, assim como alcançou você, a graça salvadora de Deus, ela vai se manifestar sobre a vida dessas pessoas. Mas para que ela chegue lá, aí nós temos que fazer também nossa parte como igreja. Amém? E aqui por último, o último versículo, Lamentações, Jeremias capítulo 3, versículo 22, versículo 23, vai dizer assim, um texto muito conhecido, que vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, ou seja, se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. E a misericórdia dele a cada manhã se renova sobre mim, sobre nós. Porque se nós olharmos nosso olhar humano, se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui, querido. Então é por Deus, é por amor à humanidade, é pela manifestação de Jesus Cristo em nós, né? A manifestação clara de amor, é porque nós estamos aqui. Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Essa manifestação de graça que foi liberado a mim e a você vem por intermédio de Jesus Cristo. Que possamos entender que Manassés foi perdoado. Manassés teve a sua vida restaurada. O texto vai dizer depois que Manassés, quando volta do cativeiro, volta da sua prisão, ele entende quem realmente é Deus. E ali ele vai derrubar, ele vai expulsar de Judá os deuses onde que ele adorava. Toda a prática, todo o culto pagão, ele vai expulsar de Judá. Ele vai reabrir o templo. Ele vai instaurar novamente os cultos a Deus. Então, ele retorna para os caminhos, ou ele se direciona para os caminhos que Deus tinha traçado para ele. Ele volta ao seu pai. Ele dá continuidade ao processo que o seu pai Ezequias tinha iniciado. Então, entenda que se Manassés teve jeito, se Manassés teve salvação, se Manassés teve conserto, porque aquele que está com um fuzil na mão também não pode ter um conserto, não pode ter um encontro com Deus. Porque aquele que está no pecado, chafurdando na lama do pecado, também não pode encontrar a esse Deus. Assim como eu e você, nós encontramos esse Deus. Então, que a graça de Deus possa se manifestar sempre sobre nós, sobre a vida, sobre essa humanidade. E que as suas misericórdias se renovem a cada manhã. Porque assim como ele transformou Manassés, ainda há muitos Manassés no mundo a serem transformados. Queridos, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor por essa aula. Ficou bem extenso o capítulo 3. Estava combinado de dar o capítulo 3 e 4, né? Eu vou tentar dar na próxima aula o 4, porque o 3 ficou extenso, porque é um assunto muito legal, ficou muito interessante. Eu não quis tirar muitos pontos do texto, né, da revista. Então, assim, espero que você tenha entendido que a graça de Deus se manifesta sobre todos, porque o cerne do texto, a base do texto de 2 Crônicas 33 é a graça de Deus. Que a graça de Deus se manifeste sobre mim, se manifeste sobre você, que você tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus. E na próxima aula, se Deus quiser,
nós estaremos aqui para estudar a próxima lição. Fique com Deus e tenha um ótimo e excelente Dia das Mães. A paz.